Eu passei muito tempo acreditando que crescer era ocupar mais espaço. Mais planilhas, mais clientes, mais equipe, mais horas, mais energia, mais tempo, enfim, mais tudo. A lógica era simples. Se tá crescendo, tá expandindo, e se tá expandindo é porque tá chegando ali no sucesso, é porque tá vencendo. Mas chega um momento que esse mais sucesso começa a pesar, começa a custar caro. E quando eu falo caro, não só financeiramente, mas fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E foi aí que eu comecei a me perguntar, e eu quero que você também faça essa mesma pergunta para si mesma, a si mesmo. Será que o que eu tô chamando de crescimento é realmente um crescimento? Se a gente não tem uma estrutura, a gente não tem o porquê estar ali. A gente não tem uma motivação, a gente não tem nada. E foi aí que eu tomei uma das melhores e maiores decisões estratégicas da minha carreira, que foi reduzir, recalcular a rota, voltar para minha essência, realinhar tudo. Como eu falei com vocês no primeiro episódio, aqui na agência a gente estava aumentando demais, com muita equipe. Eu ficava só na parte estratégica, mas não ficava na parte operacional. E aí agora eu voltei para a parte operacional e a gente reduziu o número de clientes. Eu falei com vocês, a gente foi para 3 clientes agora. Se você não assistiu o episódio 1, assista para você entender tudo que eu tô falando aqui nesse episódio 2. Então eu reduzi, resolvi reduzir, beleza, perfeito. E aí para muitas pessoas isso pode ser um retrocesso. Para muitas pessoas, poxa, Bia, você estava lá crescendo, tinha equipe, tinha gente para fazer suas coisas do dia a dia ali. Então, por exemplo, mensagem no grupo do WhatsApp para lançamento, já tinha gente. A automação do MailChimp, slides das minhas aulas, algumas aulas tinha equipe já que fazia, alguns bônus que eu oferecia para vocês. Beleza, não estava mais na parte operacional. Mas será que era realmente isso que eu queria? Então, para muitas pessoas, sucesso é uma coisa que vocês meio que o digital impregnou na gente. Eu acho que o digital, assim, a gente tem muito essa visão de que sucesso é você ter uma mansão, é você ter um carro, é você ter uma equipe gigante em que você não precisa fazer nada. Você só receba ali o roteiro, grava um vídeo, ou você só receba ali o script da aula e faça a aula. Mas, para muitas pessoas, pode não ser o sucesso, Isso pode não significar sucesso. E tá tudo bem. É interessante, é bom isso, Porque imagina se todo mundo quisesse alcançar as mesmas coisas. A gente não ia ter espaço suficiente para todo mundo. Então, é interessante cada um ter a sua visão de sucesso. E é isso que para mim estava perdido. E acredito que para você também pode estar. Porque, como eu falei, o digital, as pessoas, os gurus, enfim, a gente vê tanta coisa, a gente é bombardeada com tanta informação, com tanta coisa linda, com tanta vida perfeita, que a gente começa a querer aquilo também. É meio que no automático. Mas será que é isso que eu quero pra mim? A gente só vai indo, e quando vê, a gente tá num ponto de um caminho pra um sucesso que não é o nosso sucesso. E foi exatamente nesse ponto que eu me vi. Eu tava caminhando, eu tava em direção a um caminho, eu tava indo bem, Tava caminhando legal, como eu falei, tava com a equipe, tava com gente, tava com seguidores, com audiência, com aluna, com cliente. Então eu tava indo legal naquele caminho. Só que aí eu comecei a perceber que aquele não era o meu caminho. O meu caminho era outro, que eu já tinha começado, eu poderia aproveitar algumas caminhadas ali desse caminho que eu tinha escolhido sem querer, no automático, mas eu precisava recalcular, eu precisava ir para outro lugar, eu precisava seguir uma outra direção. E foi aí que tudo mudou, que tudo clareou, parece que, tipo assim, sabe quando você fica tão bitolado? Sabe aqueles filmes, que a pessoa fica assim tão bitolada com uma coisa e depois vem uma pessoa, então vem uma coisa mágica assim, faz a pessoa acordar? Era exatamente isso, parecia que eu estava hipnotizada com aquela visão de sucesso. E aí, com esse baque que eu levei na minha vida, que eu já falei pra vocês no vídeo passado, foi o momento que eu falei, cara, mas será que eu tô tão, assim, querendo tanto aquele sucesso assim? E aí eu lembro de uma frase da minha mãe, e isso já tem umas 3 semanas, eu tava lá em Aracaju, e aí eu tava bem triste com a situação que tinha acontecido, tava bem mal, tava, chorando, estressada, e aí eu tava já, assim, meio, tomando ali algumas decisões, e eu conversei com minha mãe, claro, ali pessoalmente, e aí ela falou assim, Bia, pode falar uma coisa? Eu falei, pode. Aí ela, você é muito nova pra estar tão estressada. E, gente, é uma frase tão óbvia, tão simples, mas foi uma frase que me fez perceber que não era aquilo que eu queria. Eu tava pagando um preço por algo que eu não queria pagar. E era muito simples. E aí, quando ela falou isso, me deu um insight também. Cara, eu tenho só 25 anos, é a minha época, é o meu momento de tentar várias coisas diferentes. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém que eu precise bancar. Eu não tenho aquela necessidade de estar em um lugar, ou então de estar em uma profissão, de estar em uma carreira, de estar em um momento específico. Não, eu tenho energia, eu tenho tempo pra brincar. E quando eu falo brincar, não é que eu vou ficar brincando, de videogame, brincando ali de assistir filme, não. Quando eu falo brincar, é eu poder transitar entre ações ali da minha marca diferente, eu poder testar, eu poder errar, quebrar a cara. Esse é o momento pra isso. Só que, mais uma vez, a gente vê no digital uma ideia que com 22 anos você tem que estar rico, com 23 você tem que casar, com 24 você compra sua casa, com 25 você viaja o mundo. E aí a gente começa a se invalidar, a gente começa a invalidar a nossa idade, na verdade. A gente acha que a gente está atrasado pra tudo.
Mas, gente, quem que colocou esse compromisso ali na minha agenda de estar casada com sei lá quantos, que tá com casa com sei lá quantos anos? Não é assim. E aí, eu parei e eu analisei tudo, assim, foi como, juro, um balde de água fria. E eu parei e analisei tudo. E lembra aquele caminho que eu falei que eu tava trilhando aqui, que um sucesso que eu achava que era o meu, eu recalculei para um sucesso que realmente era o meu. E pra mim, sucesso é muito mais a liberdade de escolha. Sucesso pra mim não é casa, não é mansão, não é carro. Pra mim, sucesso é me dar uma vontade de viajar e eu poder viajar pra onde eu quiser. Igual eu fiz ano passado. A minha primeira viagem sozinha foi pro Chile e eu tava vendo uma série ali e naquela série tava nevando e eu falei, cara, eu queria tanto conhecer a neve. Eu acho que eu vou conhecer a neve. Naquele mesmo momento, eu abri o site, comprei uma passagem pro Chile e já resolvi minhas coisas e foi isso. Então essa é a liberdade que eu quero. É eu ter uma vontade, eu ter um sonho ali guardado que às vezes eu nem lembrava que eu tinha aquele sonho e falar, cara, eu quero fazer isso, vou fazer, vou atrás. Eu sempre quis conhecer o Havaí. E aí eu lembro que lá na Disney, quando eu fui em Paris, né, outra viagem também que eu fiz, eu comprei um cheat. Aí eu assisti ali o filme, né, reassisti o filme. E eu falei, cara, quero ir pro Havaí. Fui lá e comprei uma passagem pro Havaí. Então, pra mim, liberdade é isso. Liberdade, pra mim, é eu ter o poder de escolha pra ver onde eu quero ir, o que eu quero fazer, em que momento eu quero fazer aquilo. Então, eu não quero fazer um lançamento de milhões de reais. Eu quero fazer um lançamento, por exemplo, que me permita viver isso. Eu não quero ter uma agência de milhões de reais. Eu quero ter uma agência que me permita fazer isso. Então eu demiti algumas pessoas da equipe, demiti alguns clientes, e o que muita gente acha que é retrocesso, na verdade foi um dos momentos que eu mais senti que o meu negócio estava crescendo do jeito certo, do meu jeito. E esse sucesso que a internet mostra, ela mostra só ali a parte boa. Ela não mostra o que tem por trás. Ela não mostra o burnout que você tem ficando ali sem tempo nem de descansar. Ela não mostra as horas sem dormir, ou então os finais de semana que você precisa trabalhar para poder entregar X e Y, para poder dar uma aula, para poder preparar alguma coisa para o seu cliente. E aí eu comecei a perceber que eu não queria isso. Então antes eu gastava horas com os meus clientes, gastava horas com a minha equipe, explicando como fazer isso, como fazer aquilo. Hoje eu gasto 1 a 2 horinhas por dia no máximo. E não porque eu virei negligente, mas porque eu tive um acesso, não é um acesso maior também não, mas é um caminho mais simplificado para eles. Antes eu falava com a minha equipe falava com eles voltavam para minha equipe às vezes falava, fazia alguma coisa errada que eu tinha que resolver, tinha que corrigir, ou então, né, antes elas mandarem pro cliente eu tinha que ir lá rever. Então eu tava percebendo que eu tava perdendo muito tempo. E não é porque, Bia, mas se você tivesse um processo, se você tivesse uma equipe treinada, se você tivesse isso, aquilo, seria mais efetivo. Tá, mas eu não quero entregar pro meu cliente uma coisa que não passe por mim antes. Isso é fato. E eu não ficava feliz com isso. Então eu precisava revisar, eu precisava falar com a equipe, eu precisava ver tudo. Bia, aqui na minha agência eu confio tanto na minha equipe que ela mesmo faz lá, né? A equipe, meus colaboradores fazem, mandam pro cliente, eu sei que tá bom. Beleza, ótimo, que bom que você consegue ser assim. Eu não. Eu preciso ver e rever pra poder manter a qualidade. E quando eu falo qualidade, não que meus colaboradores eram ruins, não. Mas é porque às vezes eu tinha uma visão mais estratégica, eu tinha mais experiência. Eu vivi, né, gente? Eu fui social media de todos os nichos que vocês imaginarem. Então eu vivi muita coisa e eu sei o que funciona e o que não funciona. Ou então eu sei quando eu tive uma ideia, se aquela ideia seguiu, né? Se aquela pessoa conseguiu seguir a ideia que eu tive ou não. Então, na minha agência, eu precisava que tudo passasse por mim. Por quê? Porque na minha forma de trabalho, eu quero entregar o que eu acredito de fato pro meu cliente. Isso é errado? Não. Isso é só a minha visão de negócio. Você pode ter uma agência com 50 clientes, com 100 pessoas na sua equipe e não precisar passar por você, e mesmo assim você fatura e você vive bem, você dorme tranquilo no seu travesseiro. Ótimo, perfeito. Eu não consigo. E aí eu comecei a perceber que por eu não conseguir fazer isso, por eu sempre querer entregar a minha visão estratégica em cada ponto ali que eu mando pro cliente, eu comecei a entender que era muito melhor eu reduzir a equipe e reduzir o número de clientes. Então hoje a gente tá com 3 clientes na agência, 3 clientes que tem fit com a gente de fato, tá? Não são clientes que eu mando uma coisa e eles falam, não, Bia, não gostei, muda, ou então não respeita processo, ou então não respeita meu horário de atendimento, não. São clientes com nível de consciência incrível, clientes, tá, que eu acredito no potencial, inclusive, que eu acredito que realmente a gente vai crescer, vai ter uma estratégia, um resultado ali a longo prazo. Então são clientes que hoje não me dão aquele trabalho de cliente de baixa consciência que a gente sabe que existe e muito. Cliente que vai te mandar mensagem no sábado, cliente que não vai entender a estratégia, vai ficar te perguntando 1 milhão de vezes a mesma coisa. Esses clientes não é que são ruins, né? Então, nossa, nunca vou atender. Vez ou outra a gente vai ter um cliente assim. Mas como eu reduzi ali a minha agenda, esse tipo de cliente não entra mais, não tem espaço. E sabe o que tudo isso me trouxe? Antecipação, organização e margem. Hoje eu consigo planejar com antecedência, ter ideias a longo prazo e principalmente respeitar o meu tempo.
Hoje eu trabalho de 8 da manhã até 4 horas da tarde, não passo disso, vez ou outra, até eu tô criativa e eu vou lá e passo mais coisas pro meu conteúdo, pro meu perfil. Mas pro perfil do cliente, de 8 até as 4. E durante todo esse período, eu uso ali 1 a 2 horinhas pra, de fato, resolver tudo ali do cliente. E já que eu falei tudo isso pra vocês entenderem esse meu crescimento, né, até porque essa série, esse diário é justamente pra isso, pra trazer os bastidores, meus pensamentos, meus insights, o que tá acontecendo aqui dentro. E eu queria entender, né, de vocês. O que é crescimento saudável para vocês? Será que vocês estão crescendo de forma saudável? E para responder essa pergunta, vem mais outras perguntas que você mesma se deve fazer ali, sentadinha na sua sala, no seu escritório, sentar, escrever e colocar isso para fora. Porque às vezes a gente fica pensando e já fica no meio automático ali. Mas quando a gente escreve, quando a gente, né, até minha psicóloga esses dias ela falou assim, eu não tava com muito problema, mas assim, de vida profissional, pessoal, enfim, tava até bem tranquilo assim. E a gente conversando e tal, e eu conversei e falei uma coisa em voz alta, eu falei, cara, isso aqui me magoou. E aí eu fui, conversei com ela sobre isso, e eu falei, Mariane, olha, se eu não tivesse falado, não tivesse colocado isso pra fora, talvez isso ficaria uma pulga ali atrás da minha orelha pra sempre, sem eu nem saber que eu tava com aquela dúvida, né, com aquela chateação. Ela falou, Bia, mas é justamente isso. A terapia, né, quando você faz um psicólogo, pra você falar em voz alta, você consegue raciocinar melhor e você consegue colocar pra fora as suas emoções. Então, com o seu negócio, a mesma coisa. Mesmo que você trabalhe sozinha ali no escritório, sempre tenta falar em voz alta, sempre tenta escrever. Então, hoje, né, eu tenho um iPad, por exemplo, justamente por causa disso, porque eu escrevo muito, eu escrevia no papel, no caderno, e aí ficava tudo jogado, pra eu achar uma coisa demorava assim horas até eu conseguir achar ali. Então, o meu iPad hoje é justamente pra escrever, pra eu colocar ali fora da minha cabeça. E principalmente também quando eu estudo, adoro estudar e escrever, eu acho que fixa mais. Então, quando você passa pra fora ali da sua mente, do seu corpo, você começa a ver uma realidade diferente que estava na sua cabeça. E isso é muito importante. Mas tá bom, falei. Quais são essas perguntas que você precisa se fazer para saber se o seu crescimento está sendo saudável ou não? A primeira, se eu continuar nesse ritmo por mais 12 meses, será que eu vou me orgulhar ou será que eu vou adoecer? Essa é dura porque a gente começa a se acostumar a viver sempre esgotada. E aí a gente começa a falar assim, nossa, mas isso aí é fase, vai passar, é porque tá ali no meu negócio, é uma fase ali da minha carreira, da minha marca. Mas, gente, uma fase que dura mais de 2 anos já não é uma fase. É um estilo de vida mal escolhido. A segunda pergunta é quanto de margem líquida eu tenho por cliente. E quando eu falo margem, eu não tô falando só de dinheiro, tá? Tô falando margem de energia, de tempo, de respeito, de educação. O cliente paga o boleto ali, você tem uma margem boa com ele. Mas ele te custa o sábado, ele te custa uma terapia. Será que vale a pena colocando na balança? Terceira pergunta, se eu viajasse por uma semana, será que a minha operação, será que o meu negócio, ele rodaria sem mim? Será que tudo depende do seu corpo e da sua mente online ali, 24/7 do tempo? Um negócio que só funciona com você exausta é um negócio que no primeiro imprevisto ali pessoal vai desmoronar. Imagina você passa, Deus me livre, mas por um problema de saúde, ou então acaba que você perde um familiar, você passa por alguma coisa que você vai ficar um pouco afastada. E aí, o que acontece? Seus clientes não vão ter mais resultado, você não vai conseguir se organizar? A quarta pergunta, quantas decisões por dia dependem exclusivamente de mim? Se você é o cérebro, o braço, o olho, o coração, se você é tudo ali daquela operação, daquele negócio, você precisa se atentar a isso. Porque é interessante você ter ali meios de você dividir suas tarefas, e não só em relação à equipe, mas em relação ao cliente também. Não que você vai passar para o cliente fazer uma copy. Mas a decisão, tá? Um lado ali da energia também tem que vir do cliente, você precisa não educar, tá? Porque muitos clientes já vêm com isso educado. Mas você precisa deixar claro que um trabalho, inclusive no meu onboarding, tá? Tem uma frase que é exatamente essa. O trabalho de social media é 50-50. Se não tiver do lado de cá uma energia boa, que é o lado do cliente, né? E quando eu falo energia, é realmente ali tempo, né? Esforço, determinação. Não adianta você ter 50, não adianta você ter 90, 100 aqui. Precisa, né? O cliente precisa ter uma parte muito relevante nesse trabalho. E a quinta pergunta é se você consegue cumprir a sua rotina de autocuidado sem pressa, sem julgamento, sem pressão. Porque se você precisa abrir mão de você para manter esse negócio não é um negócio, é um peso que vai te puxar para baixo cada vez mais. E se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, talvez seja a hora de revisar o que você chama de crescimento. E uma coisa também que eu acabei entendendo nesse processo é que muitas vezes a culpa não é só da quantidade de clientes, mas e sim do tipo de cliente que você está trazendo para o seu negócio. Cliente desorganizado custa energia, cliente que exige 1000 entregas e ignora o briefing, ele custa estrutura, cliente que pede coisa fora do escopo o tempo todo vai custar foco, cliente que não respeita prazo custa planejamento, e cliente que só valoriza o seu preço custa sua autoridade. A pergunta que me guia nos dias de hoje para trazer um cliente para minha agência, ela tá colada num post-it ali no meu escritório. E qual que é essa pergunta? Esse cliente, ele fortalece ou fragiliza minha estrutura, minha energia e o meu tempo?
Porque aceitar um cliente é como você aceitar alguém na sua vida, é uma troca, é uma relação. Quando você vai, sei lá, você vai conhecer um ciclo de pessoas ali, você tem um amigo e esse amigo te apresenta um ciclo, você viu nesse ciclo, tem duas pessoas que não se encaixam com você, ou então tem duas pessoas que você acha que são invejosas, que têm perguntas invasivas, que não te deixam confortável. Você vai ser amiga dessas pessoas? Você vai querer sair com elas para um barzinho, para um rolê? Você vai querer fazer qualquer tipo de programação que seja? Eu tenho quase certeza que não. Então, com o cliente é a mesma coisa e ainda é pior, tá? Porque o cliente, ele tá te pagando. Então, ele acha que ele tem muito direito sobre você. Então, quando a gente pensa, né? Quando a gente faz essa analogia de amizade, então até mesmo namoro, tá? Você vai namorar com alguém que suga a sua energia, você vai namorar com alguém que suga o seu tempo, que atrapalha a sua rotina? Não. Você vai namorar com alguém leve, alguém que te respeita seus processos, seja eles pessoais ou de trabalho, enfim. Com o cliente é a mesma coisa, não tem a parte pessoal. Ou até tem um pouco, tá? Porque assim, se ele não respeita, por exemplo, que você não trabalha final de semana, ele fica te mandando mensagem, fica te ligando, ele tá atrapalhando a sua vida pessoal. Ao invés de você estar ali 100% tranquila, vendo Netflix, você vai estar vendo ali a ligação do cliente, você pode não atender, mas a gente sabe que isso estressa, isso deixa a gente mal, isso gera um sentimento às vezes de culpa, né, por não estar atendendo. Então tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. Você precisa entender se aquele cliente fragiliza ou fortalece tudo que você está construindo. Se ele fragilizar de alguma forma, entenda que ele não é pra você. E aí, tá, quando eu tinha esses 10 clientes ali, né, eu tinha uma agenda de 10 clientes, quando eu tinha esses 10 clientes, e quando eu percebia que ele fragilizava, mas fragilizava por um ponto que poderia ser melhorado, eu deixava ele se manter ali. Então, às vezes, o cliente era perfeito. Mas aí, final de semana ou outra, ele ia lá e mandava mensagem, ele não respeitava isso, ele queria uma resposta. Isso eu consigo alinhar, eu consigo conversar com ele, eu consigo na sexta-feira, por exemplo, de manhã, perguntar alguma coisa. E aí, fulano, né, você tá precisando de alguma coisa pra gente evitar a comunicação no final de semana? Alguma coisa que eu possa te ajudar? Então, eu posso educar, eu posso ter movimentos pra não deixar aquele cliente me fragilizar. É diferente, por exemplo, de clientes que já te sugam a energia antes mesmo de vocês começarem. E isso não é difícil não, tá? Tenho certeza que vocês já passaram por muitos casos assim. Então hoje, antes de qualquer proposta ser aceita, eu analiso 4 coisas dos clientes. O primeiro é o nível de consciência. Essa pessoa, ela entende o meu serviço? Ela entende os processos? Ou ela acha que vai ser um vídeo viral que vai salvar a empresa, que a gente vai fazer e já vai, enfim, lucrar R$1 milhão? O segundo ponto é a postura de comunicação. Será que a conversa é fluida, é fora de contexto, cada coisa parece uma charada, né? Cada fala dela, cada áudio que ela manda, ou então você manda uma coisa, ela responde outra coisa, de outro dia que você respondeu, enfim. Então, se a conversa já no começo já é caótica, ou então se ela é mais ríspida, ou então se ela já fala de forma confusa antes mesmo de começar, isso já é um ponto também que eu presto atenção. O terceiro ponto é a energia e a troca. É alguém que te inspira, ou então antes mesmo de começar já te deu exaustão. A troca é leve, é tranquila, ou então já dá aquele medo, já dá aquela... como que eu posso explicar? Não seria medo, é aquela ansiedade. Sabe quando você recebe a mensagem de alguém que te deixa ansiosa? Ela te dá isso antes mesmo de fechar, então não fecha. E o quarto ponto é o potencial de continuidade. Será que essa pessoa, ela vê o meu trabalho como um trabalho realmente a longo prazo, ou ela só vê ali como um combo de post, ou então, eu vou fazer 2 posts e vou ganhar 1 milhão de seguidores? Porque o cliente ideal não é só aquele cliente que pode te pagar, é aquele cliente que soma junto com você, aquele cliente que você acha gostoso trabalhar, dividir, fazer reunião, conversar no WhatsApp, porque a gente sabe, um cliente, a conversa é quase que diária, seja no WhatsApp, no atendimento, seja numa reunião que a gente for fazer. E falando em reunião, tá, acabei de lembrar que também é uma coisa que me devolveu muito tempo, foi parar de fazer reunião comercial. Durante muito tempo eu achava que fazer reunião comercial era sinônimo de estar crescendo. Tinha semana que eu fazia 5, 7, 10, 15 reuniões e pra mim isso era sinônimo de movimento, de crescimento. Porque eu tô fazendo muita reunião, então quer dizer que muita gente tá chegando, quer dizer que muita gente tá se interessando, então quer dizer que meu posicionamento tá legal. Só que eu comecei a perceber que não era bem por aí. Cada reunião ela demorava ali 40 minutos, 1 hora, e muitas vezes as pessoas com quem eu fazia reunião, elas não estavam prontas pra comprar de mim. Era muita gente curiosa, mas sem clareza, gente que pedia proposta, mas não tinha um orçamento, queria saber como funciona, só que no fundo tava só sondando pra entender ali o mercado, pra depois, daqui a sei lá quanto tempo, te contratar. E sabe o que isso me trazia? Um desgaste absurdo, porque isso treinava a minha energia, gastava meu tempo, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu odeio fazer reunião de proposta comercial. Eu sou muito boa no que eu faço, tá? Então assim, se eu faço uma proposta comercial com alguém que está pronto pra comprar de mim, eu vou vender com toda certeza, porque eu quebro a objeção, eu falo ali a língua do cliente, eu entendo, né? Eu personalizo a reunião ali na hora, ao vivo, de acordo com o que eu tô percebendo do cliente. Então a minha reunião comercial é incrível, as minhas
minhas alunas amam também as minhas aulas sobre isso. Então eu sei construir bem. Só que me desgasta muito. Eu acho que por eu entregar tanto, né, eu entregar tanta essa excelência, eu sempre quero dar o meu melhor, obviamente, como tudo que eu faço na minha vida, e acaba que isso me cansa, me desgasta muito. Eu tenho, sabe aquele negócio de bateria social, né? Quando a gente chega numa festa, tem que ficar ali um tempo conversando e tal, e vai chegando um tempo que a bateria social vai diminuindo, até chegar um ponto que você só quer ir embora daquela festa. Então comigo é a mesma coisa. Eu fazia uma reunião, minha bateria social tava aqui. Na segunda já diminuía, na terceira eu só queria que aquilo acabasse o quanto antes. Podia ser o melhor projeto do mundo, o melhor cliente do mundo, eu não aguentava mais. E isso acabava que não diminuía minha bateria social só para as reuniões. Diminuía minha bateria social, mental, emocional para todo o resto do meu dia. Então, quando eu fazia reunião de propósito comercial, eu sempre diminuía ali umas porcentagens da minha bateria daquele dia, daquela semana, enfim. E quando eu percebi isso, eu implementei uma mudança que não foi 100% o suficiente, mas foi 98% ali o suficiente. Eu comecei a implementar um forms antes de eu fazer a reunião com o cliente. Então, antes, né, como que acontecia? O cliente entrava ali no meu Instagram, seja da minha agência, seja meu pessoal, ele ia pro meu site, ele clicava no botão e já ia direto ali pro meu WhatsApp. Eu recebia, gente, nossa senhora, muita mensagem. Eu acho que sem brincadeira, eram umas 30 mensagens por dia de pessoas interessadas, mas muita gente também curiosa ali pra saber, muita gente também concorrente, né, que ia lá pra perguntar preço, sei lá o quê. E aí já era cansativo responder aquelas 30 mensagens e tudo mais, né, marcar reunião. Aí comecei a fazer aos poucos. Eu comecei a filtrar um pouco mais. Então uma pessoa, primeiro, ela entrava no meu Instagram, ia pro meu site, fazia ali no meu WhatsApp, né, clicava no link pra ir pro meu WhatsApp, e no meu WhatsApp eu marcava uma reunião. Eu começava a fazer tanta reunião sem sentido nenhum, que a pessoa não tava pronta pra comprar, que eu falava, cara, já deu, sabe? Teve uma vez, acho que foi uma vez que eu tive esse site, eu falei, cara, eu preciso parar de fazer essas reuniões sem sentido. Que eu fui apresentar pra uma cliente, né, tava apresentando, tal, gastando energia, e aí no final eu falei ali meu preço, acho que na época, sei lá, acho que era 2 mil, 3 mil reais, não lembro quanto que era ali na época, mas era um pacote ali que ela queria, vamos falar que tava 2 mil reais. E aí era um pacote, obviamente, mensal, e ela vai me perguntar se esses 2 mil era pro ano inteiro, se eu dividia pra 12 vezes, e aí ficava, né, 200, 100 e pouco ali por mês, eu, cara, como que ela não entendeu isso? Como que ela acha que 2 mil é o valor do ano inteiro e não do meu mês? Tem alguma coisa que não tá alinhada aí, tem alguma coisa que eu preciso melhorar, porque se eu continuar fazendo essas reuniões com pessoas que nem sabem uma média de preço social media, nem sabem como que é a entrega, nem sabem como que eu ofereço, eu vou continuar perdendo tempo, enfim, mais horas, energia com gente que não tá realmente ali apta a comprar o meu serviço. Então eu comecei a filtrar no meu WhatsApp. Então a pessoa chegava no meu WhatsApp e eu fazia uma filtragem, falava ali, olha, temos pacotes a partir de X e tudo mais, perguntava nome, arroba, e aí comecei a filtrar. Foi bom que tirou alguns concorrentes ali que vinham, né, só pra saber o meu preço. Então quando eu colocava, né, manda seu arroba, manda o seu nome, a pessoa não mandava, então eu já sabia que era ali talvez um concorrente. E quando a pessoa via lá, a partir de 3 mil, ela também falava que não tinha um orçamento. Então ou eu oferecia outro serviço pra ela, só de design, só de edição, ou realmente eu deixava ali, então tá bom, né, ficamos pra próxima e tudo mais. Então eu comecei a filtrar no WhatsApp. Só que aí chegou um tempo que eu fui crescendo o meu Instagram e mais pessoas foram chegando. Então ao invés de 20, 30 mensagens no WhatsApp por dia, vinha 50, 60, 70 mensagens por dia. Eu falei, cara, eu preciso filtrar antes de chegar no WhatsApp, então senão eu não vou conseguir dar conta. Então eu fui lá e fiz um forms diretamente no site. Então quando a pessoa entrava no meu Instagram, ia pro site, ao invés de ela ir direto, né, clicar no link, clicar no botão e ir direto pro meu WhatsApp, ela ia pro forms. E aí ela respondia esse forms. Nesse forms tinha algumas perguntinhas legais, estratégicas, tá? Se ela tinha equipe, qual era o maior objetivo, qual era o maior desafio. E aí ela respondia esse forms e lá no final tinha. Até hoje tem, na verdade, né? Tinha não, até hoje tem. O nosso serviço, os nossos pacotes, né? O nosso preço mínimo, alguma coisa assim, é a partir de 3 mil reais. Esse orçamento encaixa, né, na sua realidade, encaixa no que você quer investir. Eu esqueci a pergunta exata que tá lá, mas quem quiser pode entrar no meu... tá lá no link da minha biografia, tá? Você pode clicar lá, você vai ver, seja meu cliente, tem lá o Market, você clica, vai pro meu site e você pode colocar, ao invés de colocar seu nome lá, o número e tal, você coloca só YouTube. Então vem, né, do YouTube, coloca lá, fala que é teste, tá? Só pra eu não precisar entrar em contato com você ali do comercial à toa. Então, coloca lá só pra você testar, pra você ver as perguntinhas que tem lá. E no final tem essa pergunta que eu esqueci agora como que é a estruturação dela. Mas enfim, é literalmente falando que nossos pacotes, o preço mínimo pra você investir, pra você ter a BIA, pra você ter a minha agência no seu negócio, é de 3 mil reais. Esse preço é o meu plano mínimo. Eu tenho preços, né, 3 mil e tem outros 2 pacotes que são bem maiores, né? O último pacote é quase o dobro desse. Fora a estratégia que a pessoa também paga separado. Então, ela via ali os 3 mil e ela já saía, né? Ela já falava, poxa, realmente não é pra mim. Só que ao invés da pessoa sair e eu perder aquela cliente ou aquele cliente, a pessoa é redirecionada pro meu site da consultoria, onde ela consegue ter ali a minha visão estratégica, mas não de forma a executar, não de forma a ter um acompanhamento ali de execução mesmo, onde eu faço pra ela. Na consultoria, eu ensino pra ela a fazer, eu
eu mostro um plano de ação, então é mais barato do que aquele plano, né, mensal, e ela consegue, né, ela mesma consegue ali fazer, consegue aplicar e já consegue economizar. Então eu ofereço isso pra ela. Bia, e quem passou ali no filtro, quem falou que tinha aquele dinheiro pra poder investir, aquele orçamento pra poder investir em você e na sua agência, aí sim vai pro meu WhatsApp. Então quando chega no meu WhatsApp já é porque a pessoa sabe que meu preço mínimo é 3 mil e eu sei que aquela pessoa tem pelo menos o mínimo pra poder investir em mim, pra poder me contratar. Então hoje as reuniões elas são muito mais assertivas. Eu sei que são pessoas que realmente têm aquele poder aquisitivo pra poder contratar a nossa agência. E isso me reduziu, nossa senhora, ao invés de 50 mensagens que chegavam no meu perfil, no meu WhatsApp diariamente, começaram a chegar ali 5, 10, no máximo 15, e aí era ótimo, porque o filtro, né, era muito melhor, era muito mais assertivo, era muito mais direto na hora de eu comunicar ali com o cliente e marcar uma reunião. Não é 100% efetivo, né? Claro que vão chegar pessoas ali no meu WhatsApp querendo um pacote mais completo por 3 mil, por exemplo, ou então quando eu ofereço a estratégia, a pessoa não sabe que precisava comprar a estratégia por fora e aí não tem mais dinheiro para poder investir. Então, claro que vez ou outra tem uma reunião que não vai converter e tá tudo bem, mas na maioria das vezes converte. Então isso me ajudou muito. Esses filtros me ajudaram bastante a não perder tempo com reunião comercial. E agora que eu tenho minha agenda fechada, só com 3 clientes, agora que eu não faço reunião comercial mesmo. Então eu só faço quando algum cliente, né? O cliente ele tem aviso prévio de 30 dias para poder finalizar o contrato, né? Para poder encerrar o contrato. Então qual que vai ser a minha metodologia, né? O meu processo a partir de agora? Tô com 3 clientes. Um cliente pediu para sair, pediu para encerrar o contrato, deu aviso prévio de 30 dias. Nesses 30 dias de aviso prévio, eu vou fazendo reunião com outros clientes para fechar um novo para ficar no lugar. Enquanto os meus 3 clientes estão ali fechados, eu não faço mais reunião de proposta comercial. E isso me aliviou, assim, imensamente, como eu falei com vocês. Eram 3 a 4 por dia. Hoje, eu não faço nenhuma. Então, eu consigo focar 100% no meu negócio, 100% na minha marca pessoal e tá fluindo muito melhor, porque eu não gasto aquela bateria social que eu gastava em reuniões de proposta comercial. Então, hoje, eu tô construindo um negócio que eu consigo viver dentro dele, com tempo, com energia, com felicidade. Eu não lembro a última vez que eu ficava, assim, tão feliz de trabalhar, sabe? De sentar e criar coisas novas, criar projetos novos, porque agora não tem mais aquele peso de sempre ter aqueles clientes me cobrando, então nem me cobrando, mas eu mesmo tendo aquela cobrança interna de entregar pro meu cliente. Hoje em dia, são as minhas alunas que têm todas, assim, todo não, mas 90% do meu potencial, são as minhas alunas que têm ali a minha energia, mas é diferente. A gente sabe que uma relação de aluna e mentora é muito diferente de uma relação de cliente, social media, de cliente, né, profissional de marketing. Hoje eu tô construindo um negócio que eu consigo viver dentro dele. Como eu falei, construindo, esse é o episódio número 2 ainda. Hoje é o dia 12 de maio, ainda tem muita coisa aí pela frente. Eu quero construir esse negócio com tempo, com energia, com foco, com clareza, com a sensação de, poxa, tô criando algo incrível, algo foda, algo que as minhas alunas, que a minha audiência, que os meus clientes, mesmo que poucos, vão amar, vão gostar, vão se sentir especiais por terem acesso a isso. Eu estou construindo cada vez mais um negócio que me inspira como profissional, um negócio que respeita os meus limites. E claro, me devolve o controle sobre a vida que eu quero ter. Agora eu tô naquele caminho que eu falei com vocês pro meu sucesso e não pro sucesso alheio, pro sucesso que foi impregnado na minha cabeça que eu precisava conquistar. E se esse vídeo foi um empurrão que você precisava para começar a agir com estratégia, intenção e mais leveza na sua jornada, então ele já valeu a pena demais. Espero que vocês tenham gostado e até o episódio 3 do nosso diário de Reconstruindo o Meu Negócio dos Sonhos.